Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom poder encontrar você aqui em mais esse domingo. Nós estamos nos encontrando tanto online quanto presencialmente na nossa igrejinha. Sabemos que algumas crianças ainda não estão podendo participar dos encontros presenciais. Por isso, nós continuamos nos encontrando por aqui, no canal do YouTube da Igreja Batista Boas Novas. E como vocês sabem, nós investigamos a Palavra de Deus. E nós estamos numa série muito legal que se chama Como Assim? Nessa série de investigações, nós temos investigado verdades, fatos interessantes, curiosidades da Bíblia, não é verdade? Já descobrimos vários mistérios, coisas muito legais da Palavra de Deus que talvez nunca antes, ouvimos falar ou pesquisamos sobre esses assuntos, não é verdade? E a investigação de hoje também está muito interessante. Mas, antes de começar a nossa investigação de hoje, que é a investigação número 12, nós vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa investigação, que cada dia mais você, detetive, possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Combinado? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, de cada junior que tem participado aqui da nossa escolinha bíblica. Eu te peço, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma, dando entendimento, dando sabedoria, dando capacidade para compreender a tua palavra e que elas possam, Deus, aplicar em seu viver tudo aquilo que elas têm aprendido aqui. Cada dia mais que essas crianças possam crescer no conhecimento da tua palavra e se tornar cada vez mais parecidas com Jesus. Que o Senhor tire toda a distração. Tire, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Deus, delas aprenderem e buscarem, ó Deus, a tua palavra no seu dia a dia, durante a semana, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada lar. Livre, ó Deus, de todo mal. Livre, Senhor, de toda a contaminação desse vírus. Livre, ó Deus, de todo tipo de acidente doméstico. Livra, Senhor, de todo ataque do mal, em nome de Jesus. Que cada casa, cada lar, seja cheio da tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, a nossa investigação de hoje está muito legal. E é a investigação número 12. Então pega aí a sua Bíblia e a sua revista Detetive Júnior, se você tiver. Se você não tiver a revista, não tem problema. Pegue aí o seu lápis, as suas canetinhas para anotar as pistas da nossa investigação. E a investigação de hoje vai falar sobre um assunto bem legal, sobre o futuro, sobre saber o que vai acontecer no futuro. Será que tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro? Por exemplo, será que tem como a gente saber qual vai ser o time de futebol que vai ganhar o campeonato brasileiro? Será? Será que tem como a gente saber quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Deixa eu ver. Será que tem como a gente saber como vai ser o seu futuro? O que você vai ser quando crescer? Exatamente? Difícil, né? Pois é, nós vamos falar sobre isso. Existem pessoas que recebem de Deus uma orientação sobre o futuro. Você sabe como é que se chama essas pessoas? E existiram várias delas na Palavra de Deus, na Bíblia. Conta sobre várias pessoas que receberam essa orientação de Deus sobre coisas futuras.
Você sabe como se chama? Não? Então vamos lá, a investigação de hoje. Partiu investigação? Vamos lá? Vamos então, detetives, para mais uma investigação da nossa série Como Assim? Para entrar na investigação, você precisa falar a senha. Quero ver se vocês já memorizaram a senha, hein? Vamos ver? E a nossa senha está no livro de Hebreus 10, 23. E a nossa senha foi apagada. Para que ela possa aparecer de novo, você precisa ir falando a senha por partes. Vamos lá? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 23. E a nossa senha apareceu novamente, para que você possa memorizar. Dito a senha, nós vamos para a investigação de hoje, que é a investigação número 12. Como ele fez isso? Como ele fez isso? Ele quem? Do que será que se trata a investigação de hoje? Antes de saber o mistério de hoje, nós precisamos entender o significado de uma palavra, que é previsão. Você sabe o que significa essa palavra previsão? Talvez você já tenha ouvido falar sobre previsão do tempo, quando alguém diz como será o tempo daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, não é mesmo? Talvez você já tenha ouvido falar numa previsão de uma partida de futebol, que é quando alguém imagina como será o placar daquela partida. E também pode ser que você já tenha ouvido falar sobre previsão do futuro, em algum desenho, filme, quando algum mago, bruxo, diz como será o futuro daquela pessoa ou daquela situação. Então, sabemos que previsão é quando alguém supõe alguma coisa que ainda vai acontecer futuramente. Na verdade, detetives, nós não conseguimos saber o futuro, nem que esse futuro seja daqui a 10 minutos, não é verdade? Algumas coisas nós podemos apenas imaginar como será no futuro. E no caso da previsão do tempo, existe uma ciência, como também instrumentos da meteorologia que ajudam a saber como será o clima, o tempo daqui a alguns dias. É bem diferente. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a respeito de um profeta. Você sabe o que é um profeta? Um profeta não é como um adivinhador. O adivinhador, ele consulta espíritos do mal. E Deus não se agrada disso. Um profeta também não fala sobre qualquer assunto. E também não utiliza ferramentas nem ciência desse mundo. O profeta, ele fala sobre o futuro, sim. Ele fala de acontecimentos futuros, mas tudo isso por inspiração de Deus. É o Senhor quem fala com os profetas. Os profetas têm essa missão de passar adiante a mensagem de Deus. E o profeta que nós vamos estudar, mesmo sem ver ou conhecer a Jesus, ele acreditou nas promessas de Deus e falou de Jesus. Vamos lá, vamos investigá-lo? Pegue o seu lápis e a sua caneta e anote aí o mistério de hoje. O mistério de hoje é: Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer.
como é que ele fez isso? Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele fez isso, detetives? Então, já sabemos o nome do profeta que nós vamos investigar, que é o profeta Isaías. Vamos então à primeira pista. A pista número 1 diz: Deus chama Isaías para ser profeta. Para saber sobre essa pista, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Vamos ver os versos de 2 a 4 e o capítulo 6, dos versos de 1 ao 8. Essa passagem diz que Deus estava muito triste com o seu povo. O povo pecava e entristecia Deus. Era uma pena. E Deus tinha escolhido esse povo, cuidado tão bem dele. Mas ninguém dava importância para Deus. Entretanto, nós sabemos que Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Por isso, apesar do povo merecer só o castigo divino, por amor, Deus resolveu chamar Isaías para ser profeta e ajudar aquele povo. Vocês sabem como Deus chamou Isaías para ser profeta? Então, Isaías era um homem especial, conhecedor da grandeza e da santidade de Deus. Um dia, quando ele soube que era Deus falando com ele, ele ficou apavorado, pois ele reconhecia que ele era pecador e Deus totalmente santo. Nós, muitas vezes, não damos valor à grandeza e à santidade de Deus. Falamos com Ele de qualquer jeito. Não respeitamos o seu nome, nem as suas obras. Mas Deus é santo e todo-poderoso. Nós nunca podemos esquecer disso. Então, Deus fez uma pergunta a Isaías. Vamos ler no capítulo 6, no versículo 8. Que pergunta foi essa que Deus fez para Isaías? Ele disse assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, 8. Vejam, o Senhor perguntou a Isaías: Quem enviarei? Quem irá por nós? Deus estava perguntando quem iria enviar a sua mensagem ao seu povo. E aí Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Ele estava se colocando à disposição de Deus. Que coragem, que determinação de Isaías. Hoje, muitas pessoas, muitos povos também estão desagradando a Deus. E Ele está fazendo a mesma pergunta a cada um de nós: A quem enviarei? Quem irá falar do meu amor para esses povos, hein? E o que nós, detetives, o que nós vamos responder, hein? Vamos então à próxima pista, pista número 2, que diz assim: Profecia sobre o nascimento de Jesus e seu caráter. Essa pista está no livro de Isaías também, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11. E nós vamos também olhar Mateus, capítulo 1. Nessa passagem diz o que Deus mandou Isaías falar ao povo. Deus mandou Isaías falar várias mensagens. Algumas mensagens eram agradáveis e outras nem tanto. Mas Isaías estava disposto a obedecer. Uma das mensagens que Isaías recebeu para comunicar ao povo, que acredito ter sido muito alegre para ele, foi a respeito da vinda do Salvador. Mais de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías contou que o Salvador viria
E como seria isso? Que maravilha e que responsabilidade, não é mesmo? Uma nação toda estava desanimada e derrotada. Então o Senhor anunciou por meio do profeta essa promessa do seu filho. Realmente, Isaías foi muito usado por Deus, pois tudo o que ele falou se cumpriu lá no Novo Testamento. Vejam só que interessante. Vamos ver isso no que diz em Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha só o que Isaías escreveu. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Vejam, Isaías estava falando que Maria ficaria grávida e que teria um filho e o chamaria de Emanuel. Vejam que coisa incrível! Muitos e muitos anos de Jesus nascer, Isaías já estava prevendo, anunciando a chegada de Jesus. Vamos ver ainda o que diz Isaías no capítulo 9, versículo 6. Ele disse: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías estava falando aqui esses nomes pelos quais Jesus seria chamado. Que legal, vocês não acham? O profeta Isaías ainda falou sobre o caráter de Jesus, isto é, como que Jesus seria quando ele crescesse. Vamos conferir esse texto e ver que realmente Isaías acertou em cheio quando ele falou sobre Jesus. Ele disse assim: Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Nesse texto, Isaías estava falando que Jesus, ele viria fazer justiça aos pobres, ele iria ajudar as pessoas necessitadas, ele iria libertar os cativos, as pessoas que estariam aprisionadas no pecado. Jesus viria unir os povos e trazer alegria. Que maravilha! Não parou por aí. Isaías previu ainda mais. Vamos à próxima pista, pista número 3, que diz: profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Vejam só, Isaías não apenas previu sobre o nascimento de Jesus e como ele seria, mas também ele previu sobre a morte e sua ressurreição. Essa pista está no livro de Isaías, capítulo 53. Abre aí, detetive. Na passagem de Isaías, no capítulo 53, nos versos 7 e 8, diz assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Vejam só, Isaías estava falando aqui exatamente o que nós aprendemos na investigação do domingo passado. Que Jesus, ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda. Ele foi ferido, levado até a morte de cruz, por causa dos nossos pecados. E Jesus jamais tinha cometido crime algum, pecado algum.
Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós, para nos salvar. Isaías ainda fala, no capítulo 53, sobre o sepultamento de Jesus. Ele disse assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Nesse versículo estava dizendo que Jesus foi colocado num túmulo de um homem rico. E exatamente tudo se cumpriu da forma como está escrito. Deus já tinha pronto o plano de salvar o mundo todo, muito tempo antes de Jesus nascer. E Deus revelou a Isaías como ia ocorrer e mandou que ele contasse a todos. Muitas pessoas creram e esperaram o dia em que tudo aquilo se cumpriria. E nós hoje sabemos que tudo se cumpriu mesmo. Podemos crer no poder e no amor de Deus por nós, não é verdade? Nós vimos que Isaías, ele atendeu ao chamado de Deus para contar a todos o que ele mandasse, porque ele confiava no Senhor. Isaías deixou Deus agir em sua vida. E hoje nós também temos esse chamado e sabemos muitas coisas que ainda não aconteceram, mas que certamente acontecerão, pois foi Deus, por meio da sua palavra, quem disse, não é mesmo, detetives? E vocês? Vocês podem se lembrar de algo que ainda vai acontecer? Que fatos do futuro nós temos certeza que vai acontecer, hein? Você consegue se lembrar de algum? Por exemplo, sabemos que Jesus, ele voltará da forma como a Bíblia diz. E nós devemos contar isso aos outros, como Isaías contou. Nós também sabemos que existe céu e sabemos como ele é e como podemos ir para lá, não é verdade? Então, também devemos contar isso a todos. O que mais que nós sabemos sobre o futuro? Sabemos também, como diz a palavra de Deus, que haverá uma batalha final quando Jesus voltar. E aí, você sabe quem vai vencer essa batalha? Essa história está lá no livro de Apocalipse. E nessa história conta que o final será feliz. Então vejam, detetives, nós já sabemos vários fatos do futuro e precisamos ter coragem, não omitir, falar sempre de Jesus e da sua salvação e falar como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos precisam saber essa mensagem. Então vejam, detetives, nós já sabemos de várias coisas que vai acontecer no futuro. Essa previsão está lá, na palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma máquina do futuro, nos desenhos, nos filmes. E essa máquina leva a pessoa para o futuro, para corrigir algum acontecimento, não é verdade? É claro que essa máquina só existe na televisão e nós não precisamos ir no futuro para saber o que vai acontecer. Precisamos apenas confiar que o Senhor, que o nosso Deus, é o Senhor do futuro e tudo que vai acontecer está no controle das suas mãos. Que maravilha saber disso! Então, diante dessas pistas da investigação de hoje e do mistério que é
Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Como foi que ele fez isso? Já descobriram esse mistério? Então, a eureka de hoje é... Tchan, 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 tchan. O profeta Isaías falou de Jesus porque confiava em Deus, deixando que Deus agisse em sua vida. Vejam, o profeta não falou nada daquilo que estava na sua própria cabeça, na sua imaginação. Também não consultou espíritos do mal para saber sobre o futuro, mas ele permitiu que o Senhor agisse em sua vida. E foi o próprio Deus quem revelou a ele sobre o futuro. Deus confiou a sua mensagem ao profeta Isaías, porque ele estava disposto a cumprir essa missão. Então, nós vimos que Isaías tinha a sua maneira de falar ao povo sobre Jesus. E você, detetive, também pode ter a sua maneira. Vamos lá? Vamos dizer a Deus: eis-me aqui? Como nós vimos na investigação de hoje, os profetas tinham uma missão muito importante. Eles recebiam de Deus uma mensagem, uma palavra, e eles tinham que anunciar ao povo essa mensagem de Deus. Algumas dessas mensagens falavam sobre coisas futuras, coisas que ainda iam acontecer. No caso do profeta Isaías, vejam que maravilha! Ele recebeu de Deus uma profecia da vinda de Jesus. E ele anotou, escreveu tudo isso 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo. Incrível, vocês não acharam? E ele recebeu de Deus, por quê? Porque ele disse para o Senhor: olha só, eis-me aqui, Senhor. O Senhor estava ali procurando alguém, né, a quem enviar, a quem ele pudesse contar para pregar ao povo, para falar a sua mensagem. E Isaías, mesmo sendo um homem pecador, né, ele falou: Senhor, eu sou pecador, os meus lábios são impuros. Mas ele estava disposto a obedecer a Deus. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor usou Isaías para proclamar e para dizer essa mensagem ao povo. Essa mensagem tão importante que foi sobre a vinda de Jesus a esse mundo. E você? Você também pode dizer isso para Deus? Senhor, eis-me aqui. Envia-me aonde o Senhor quer me enviar. Quem sabe Deus não vai te enviar para falar a mensagem dele lá na sua escola, ou então em outra cidade, em outro país, outra nação quando você crescer. A gente não sabe sobre o futuro, mas Deus sabe. Mas talvez Deus esteja preparando você agora para ser usado, assim como ele usou Isaías, para falar essa mensagem sobre o seu plano de amor para as pessoas. E você está preparado? Bate um medinho, não é verdade? Mas vamos orar agora, pedir que o Senhor te dê coragem, disposição, assim como ele deu para Isaías. Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor Deus, obrigado por tudo que nós aprendemos hoje aqui. Ó Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor coloque sobre a vida de cada criança e cada junior essa coragem, essa ousadia, esse desejo de te obedecer, de se colocar à disposição do Senhor, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa, ó Deus, enviar cada criança, cada junior, para cumprir o propósito para o qual o Senhor as criou. Que cada uma seja usada pelo Senhor para falar as boas novas de salvação aos seus amigos, aos seus familiares, ou até aquelas pessoas distantes.
Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tire toda vergonha, todo medo dos corações, mas coloque, ó Deus, uma alegria, uma satisfação em atender ao seu chamado, ao seu comando, em nome de Jesus. Amém? Bom, antes de saber a atividade de hoje, nós vamos aprender uma canção que se chama Isaías 9. Talvez você já conheça essa canção. E ela fala exatamente o que o profeta Isaías falou ali no capítulo 9 do seu livro. Ele falou sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus a esse mundo. Vamos ouvir? Vamos aprender? Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar.
aí, gostaram de aprender essa canção? Tá aí mais uma canção que fala sobre uma passagem da Bíblia, literalmente. Muito legal. Agora é hora da nossa atividade. Para a atividade de hoje, nós vamos criar uma maneira de contar aos outros sobre a mensagem de Deus, assim como o profeta Isaías. E você vai precisar de papel, lápis, canetinha, e nós vamos criar um jornal do futuro, com as notícias do futuro. Vamos colocar aquelas notícias que estão reveladas na Bíblia, na Palavra de Deus. E você pode escolher qualquer notícia sobre o futuro utilizando os versículos bíblicos. Por exemplo, você pode contar a notícia de que Jesus vai voltar. Olha que legal! E nessa notícia você pode fazer um desenho sobre a volta de Jesus e escrever o versículo que fala sobre isso. Jesus disse em Apocalipse 22, versículo 7, assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Uma outra notícia sobre o futuro que você pode dar é que o céu é real. É para lá que eu vou. Nessa notícia você pode desenhar como você imagina o céu e colocar um versículo da palavra de Deus. Por exemplo, lá em João 14:2 diz: Jesus disse: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, e eu vou preparar um lugar para vocês. Legal essa notícia, hein? E uma outra notícia que você pode criar é: haverá uma grande batalha no fim. Lá no livro de Apocalipse diz que haverá uma grande batalha. Você pode fazer o seu desenho e escrever que quando Jesus voltar, ele virá montado no seu cavalo, como diz ali em Apocalipse 19:19. Diz assim: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Que incrível, hein? Será uma grande batalha e nós já sabemos quem vai ganhar, não é verdade? Uma outra notícia que você pode colocar no seu jornal é que haverá um final feliz com Jesus. Você pode fazer um desenho e escrever um versículo que aponte isso. Por exemplo, lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz assim: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Assim será esse final feliz com Jesus. Você pode também colocar outros versículos e escrever da sua maneira. Combinado? Mãos à obra? Na investigação de hoje, nós vimos que Isaías tinha uma maneira específica para falar ao povo. E nós também vamos criar uma nova maneira de falar a mensagem de Deus. Nós vamos criar, olha, um jornal contando as notícias do futuro. Tenho certeza que todo mundo que você encontrar vai ficar curioso de saber sobre o futuro. Mas notícias verdadeiras, não notícias inventadas ou notícias mentirosas vindo de adivinhos, mas é uma notícia que vem diretamente da palavra de Deus. E aí você vai poder colocar qual fato, qual acontecimento do futuro você pode contar para alguém. Você pode fazer vários jornais se você quiser. Quanto mais, melhor. Que sempre que você tiver a oportunidade, você pode pegar uma notícia e se aproximar de alguém, por exemplo, falar assim: Ei, você sabia que o céu é real e eu vou para lá? Aí você dá o jornal para alguém que você quer contar sobre isso.
né? Alguém que precisa receber essa notícia. Essa é só uma forma que você pode também estar falando da palavra de Deus para alguém, cumprindo a missão. Lembra do eis-me aqui? Vai ser muito legal realizar essas notícias do futuro. Quero ver aí você fazendo na sua casa ou então na igreja, se você estiver na igreja. E nós vamos aí, se possível, né, tirar cópias de vários jornais desse e distribuir para quem a gente quiser, quem a gente puder, entregar essas notícias que falam sobre o futuro, coisas, fatos futuros. Muito legal, não é? Vamos lá? Mãos à obra. Agora, os juniores, peguem aí a sua revista que nós vamos fixar as provas do mistério de hoje. Vamos então, detetives, para as provas da investigação de hoje, que é a investigação 12. Como ele fez isso? E o mistério de hoje foi... Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele fez isso? Como ele fez isso? Você já anotou aí? E aqui abaixo, no episódio de hoje, deixa que eu vou, você vai marcar as partes que demonstram que o que Isaías disse se cumpriu. Isaías disse que Jesus nasceria de uma virgem? Sim. Isaías disse que Jesus sofreria calado? Também disse. Isaías disse que Jesus seria enterrado com os ricos? Sim, ele disse também. E a nossa eureka de hoje foi... O profeta Isaías falou de Jesus porque ele confiava em Deus, deixando que Deus agisse em sua vida. Muito bem. Aqui abaixo no mergulho, calcule as sentenças matemáticas para ajudar Beto e Rafa a completarem a frase abaixo. Então, aqui você vai precisar de uma calculadora para calcular esses números e olhar qual letra que corresponde. Então, qual foi a frase que apareceu? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Muito bem. Aqui nas provas do mistério, no domingo, depois de ler Isaías 1, de 2 a 4, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Ouçam, ó céu, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e os quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Então aqui, qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? Primeiro, o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas o meu povo não entende. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Depois, meus filhos me amam. É isso que o Senhor disse? Falso. Falso. Deus não falou isso. E o terceiro, meus filhos se revoltaram contra mim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Segunda, substitui os desenhos pelas palavras do versículo. Então, como é que ficou? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Muito bem. Aqui na terça, risque as letras X das palavras e descubra o versículo. Que versículo que apareceu aqui? Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu.
Isaías 53, 12. Muito bem. Quarta, leia Isaías 6, de 1 a 8 e ligue a fala ao personagem correspondente. O primeiro, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem foi que disse isso? Isaías. Isaías. Segundo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem foi que falou isso? Senhor. Foi Deus, o Senhor. Muito bem. Quinta, qual é a referência do versículo? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Onde que está esse versículo? Isaías 7,14. Isaías 7,14. Muito bem. Sexta, coloque em ordem decrescente os números para saber a mensagem descrita em Mateus 1, 22 e 23. A ordem decrescente é do maior para o menor, né? Então, como é que ficou a frase? Tudo aconteceu para cumprir as Escrituras. Tudo aconteceu para cumprir as Escrituras. Muito bem. Aqui no sábado, escreva as maneiras que você pode ajudar para proclamar o Evangelho de Jesus. Se você disser a Deus o que Isaías disse no capítulo 6, versículo 8, o Senhor vai te ajudar nessa missão. Então, como é que você pode fazer isso, Helena? Conversando com as pessoas, entregando folhetos, testemunhando, ajudando os missionários e várias outras coisas. Muito bom. Existem muitas outras maneiras que você pode proclamar o Evangelho de Jesus. Muito bem, terminamos aqui as nossas provas do mistério de hoje. E a senha para o próximo domingo é a mesma desta investigação. Combinado? Muito bem, então nós ficamos por aqui na investigação de hoje. E nós nos encontraremos agora, domingo que vem, aqui na nossa Escolinha Bíblica. Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista Boas Novas, é só apertar o botão aqui para que você possa receber as notificações de vídeo. Combinado? E nós nos encontraremos também agora, hoje à tarde, às 17h30, no nosso culto infantil, no aplicativo Zoom. Espero vocês lá. Um grande beijo. Tchau!